Oi, gente. Eu finalizei ontem os 21 dias de oração do Arcanjo Miguel e hoje eu consigo entender tudo o que aconteceu. A gente acaba adotando um processo meio que automático de fazer uma oração. Então você lê, você acha que aquelas palavras elas entraram em você e às vezes você não para entender o sentido daquele conjunto de palavras, o sentido daquela oração. E a oração, ela não é para ser só falada, ela é para ser sentida também. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho grande, mas é importante demais eu explicar a vocês. Eu tô aqui com o papel, ó, todo marcadinho, do que chegou para mim de download. Vocês sabem que eu trabalho também com terapia multidimensional e isso abre o nosso campo de visão absurdo de limpezas energéticas, de quebra de pactos e tudo. Então, com um pouco desse conhecimento do que eu já trabalho e o que eu vivi nesse momento de oração, nesse prazo, nesses 21 dias, tanto de dificuldade quanto de coisa positiva, eu acho importante eu compartilhar, porque não é só fazer a oração. Tinha gente que falava, eu adoro, eu durmo com você fazendo a oração. Ótimo, acontece essa limpeza energética em você também, né? Mas qual é a sua parte? O que você está fazendo por você dentro desse processo? E é isso que eu queria falar um pouquinho. Então eu vou ler a oração e te ensinar a potencializar ainda mais esse processo na sua vida. Porque o que você precisa de 21 dias para trazer de informação para as suas células, se você souber fazer corretamente, isso aqui potencializa muito mais rápido. Então, começando a oração, ela traz, primeiro, o que nós, seres humanos, sentimos de necessidade, que é proteção e leveza. Não adianta nada eu começar uma oração me sentindo desprotegida. Não adianta nada eu achar que eu estou fazendo uma oração, mas que energias que não pertencem a mim estão ali. Então, a oração ela começa assim: eu apelo ao Cristo para acalmar os meus medos. Ou seja, eu comecei a rezar, eu já estou afastando o medo de mim. Eu já estou acalmando esse medo para eu conseguir fazer esse processo de cura. Porque a responsabilidade desse processo de cura também está aqui dentro de mim. Então, eu peço ao Cristo, eu já uso o nome de Cristo em meu benefício e digo, acalma meu medo, por favor, para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com essa cura. Eu peço ao meu eu superior que feche a minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Quando eu falo isso, eu já estou botando o meu carimbo ali falando, aqui só vem energia crística. Não se pode fazer outro uso desse canal que não seja para o fluxo de energias positivas. Nesse momento, eu estou mostrando para tudo que tem que se aproximar de mim e também para mim, porque às vezes eu acho que eu estou fazendo uma oração para mim com a intenção nem tanto positiva, tá? Então avaliar nossa intenção é importante nesse período, nesse prazo. E eu estou dizendo que somente fluxo de energias divinas se aproximam de mim. Aí você começa a entrar no segundo parágrafo, que fala: eu apelo aos mestres ascensionados e aos nossos assistentes crísticos para que removam e dissolvam todos e cada um dos implantes de energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de limitação, autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Quando eu falo isso, eu já tenho que falar e imaginar isso saindo de mim. Eu posso imaginar como fumaça escura, eu posso imaginar como correntes quebrando. Eu preciso imaginar que esses parasitas, essas armas, esses implantes estão saindo de mim, tá? A minha imaginação é importante na oração. Uma vez completado isso, eu apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. O que isso quer dizer? Eu volto para a minha essência. Eu volto para o meu processo. É a minha essência que está ali sendo restaurada. Sem questões de
energias que foram colocadas em mim, sem implantes, a minha essência original. E aí, quando você faz isso, o que acontece com você? Você não está se libertando? Aí você entra no processo. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. 7 vezes. Então você vai se sentir livre, porque você acabou de fazer um processo de libertação, né? Então, tu tá livre ali naquele momento. Eu, o ser conhecido como. Aí você vai falar o seu nome. Cara, mas por quê? Eu já comecei a oração. Ok. Mas aí é que a oração chama você para sua responsabilidade. A oração, ela fala o seguinte: ok, você está sendo limpa, mas em que você se responsabiliza? Qual é o seu papel? E aí, você declara aqui o teu nome. Nessa encarnação particular, revogo e renuncio todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado, nessa vida, vidas passadas, vidas simultâneas, em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que eu estou trabalhando todo o processo energético, tanto dessa vida, quanto de qualquer esfera que eu tenha passado. Eu estou limpando daqui para trás. Porque, de repente, lá na encarnação número 3, eu fiz um voto que hoje me faz sofrer. E eu preciso me responsabilizar. Não fui eu que fiz, fui eu que inventei essa história toda. Então sou eu a responsável por acabar com isso também, tá? E aí fala, em outras dimensões, períodos de tempo e localizações. Eu agora ordeno a todas as entidades que não estão ligadas com esses contratos, que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, as que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem o meu campo de energia agora para sempre em forma retroativa. Retroativo o quê? A gente está falando de tempo e espaço. Levando seus artefatos, dispositivos e energias semeadas. Nem sempre esses acordos são negativos. A gente pode ter acordo de amor. E é por isso que a gente bate cabeça aqui, procurando a nossa alma gêmea, o nosso ser de luz. Porque dentro de nós, esse ser ele já existe há mó tempão e a gente fica procurando por aquele ser que a gente criou aquele pacto. E eu, nesse momento, eu estou me libertando e libertando esse ser também, tá? Para assegurar isso, eu agora apelo ao Sagrado Espírito Shekinah para que seja testemunha dessa dissolução de todos os contratos, dispositivos e energias semeadas que não honram a Deus. Isso inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus como Supremo. Ademais, eu peço ao Espírito Santo que testemunhe essa liberação completa de tudo que infringe a vontade de Deus. Eu declaro isso adiante e retroativamente, assim seja. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que não basta somente eu ter essa decisão, mas que eu preciso do apoio espiritual para ter essa força. Eu preciso não somente eu visualizar, porque nesse momento eu posso imaginar que eu estou tirando linhas, que eu estou dissolvendo linhas de mim, que eu estou cortando linhas, que eu estou rasgando papéis como pactos. Eu posso imaginar isso tudo enquanto eu estou fazendo isso. Mas eu peço também que o espiritual ele traga para mim essa imaginação. Ele traga para mim também, fortificando a minha ação com a proteção dele, tá? Adiante, retroativamente. Por quê? Pode ser um pacto da encarnação número 10, 3, 2, 1, tá? E assim seja, ponto. Assim seja, ponto final. É isso e ponto. E aí a gente entra para uma outra questão que fortalece esse processo de limpeza. Vocês estão vendo quão profundo é essa oração, gente. É surreal. Eu agora volto a garantir a minha aliança com Deus. Ou seja, eu me responsabilizo por isso também. Mas eu digo, ok, eu me responsabilizo, mas eu não sou vítima. Ok, eu tenho Deus primeiro. E eu faço a minha aliança com Deus também. Através do domínio de Cristo e a dedicar o meu ser inteiro, físico, mental, emocional, espiritual, à vibração de Cristo, desde esse momento em diante e em retroativo.
De novo a gente fala, pode ter vindo antes, tá? Mas ainda eu dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente que ainda me servem à vibração de Cristo também. Ou seja, eu dedico a vibração de Cristo, tudo que eu faço, a minha existência. Ela agora é dedicada à vibração crística, à vibração de Cristo. Olha o quanto que isso é profundo, gente. E a gente lê no automático, meu Deus, essa oração é enorme. Ou a gente fala, meu Deus, eu vou pegar esse áudio aqui, que tem 8 minutos, ou esse que tem 7 minutos, que é a média que a gente lê isso aqui. Mas ler sem sentir, sem entender o que você está lendo, não adianta. Olha o quanto que isso é forte, gente. Aí continua. Ademais, eu dedico meu ser à minha própria maestria e ao caminho de ascensão, tanto do planeta como o meu. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da minha responsabilidade como ser humano. E eu também estou falando da minha responsabilidade no planeta em que vivo. Eu posso vir aqui e fazer a minha história também. Ou eu venho aqui para ser manada. Eu venho aqui para ser aquela que deixa passar tudo e que não marca a sua presença no planeta, né? Então, preste atenção. Quem é você no planeta? Qual é a sua importância como ser vivente aqui? Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo ao Cristo e a meu próprio eu superior para que façam as mudanças na minha vida, para acomodar essa nova dedicação. E eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isso também. Mais uma vez, a visualização sendo pedida aqui. Não só a você, quanto aos seres espirituais que testemunhem isso, que vejam isso, que visualizem isso, tá? Então eu estou dizendo que, ok, agora eu me coloco como um ser forte no planeta. Mas eu sei que para ser um ser forte e diferente do que eu era, eu preciso mudar internamente e me responsabilizar por essa mudança e ter a proteção crística também. Eu agora declaro isso a Deus, que seja escrito no livro da vida. Olha o poder disso. Está sendo escrito no livro da vida a minha responsabilização como ser humano. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E isso tudo você vai testemunhando. Testemunha esse livro da vida sendo escrito, o que você quer fazer como ser humano. Fazer como ser humano ao transformar a vida de outro ser humano. Pensa no que você veio fazer. O que vibra aqui é o que você veio fazer. E o seu eu superior nada mais é do que a sua alma gritando por você. A gente continua. O universo, a mente de Deus inteira, em cada ser nela contido, a todos os lugares onde eu tenha estado. Experiências das quais eu tenha participado a todos os seres que necessitem dessa cura, sejam desconhecidos ou conhecidos de mim. Qualquer coisa que mantenha entre nós, eu agora curo e perdoo. Então eu agora curo e perdoo todo laço entre esses seres e eu, seja causados por mim ou causados por esse ser. E eu falo também de todos os lugares onde eu tenha estado, porque é interessante falar isso. Às vezes você tem uma energia imantada num lugar que você passou, tá? E é importante você fazer esse processo de limpeza também. Tem pessoas que vão para algum estado, né, do país específico e se sentem mal, porque há alguma energia ali, de algum processo que aquela pessoa passou por ali e não foi feliz. Então, prestem atenção até nos ambientes onde vocês vão e trabalhem esse processo de limpeza. A oração já está falando aqui. Eu agora curo e perdoo. Então, se você é o tipo de pessoa que vai em algum lugar e se sente mal por aquilo, nesse momento, também visualize esse lugar sendo curado e perdoar. E a questão qualquer, mesmo que você não saiba, seja perdoada, tá? E aí a gente entra mais a fundo na oração. Eu apelo ao Espírito Shekinah, Metatron, Maitreya, Saint Germain, para que ajudem e testemunhem essa cura. Eu estou chamando mais gente para testemunhar junto comigo. Olha o poder da visualização.
Eu os perdoo por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e o meu eu superior. Você e você, sua alma, tá? Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados, 3 vezes. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos, estamos plenos e rodeados com o amor dourado de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Imagina, você rodeada da dourada luz de Cristo, você rodeado dessa luz. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões, de dor, medo e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas, estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint-Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as retorne a mim, agora em seu estado purificado, ou seja, as experiências e tudo o que eu vivi são importantes para mim, mas não como dor. Então, quando eu tiro de mim essas questões, eu limpo, purifico e tenho a energia transmutada, o Saint-Germain, curada, purificada, testemunhada. Então você transmuta essa informação, né? É sua experiência ali. Veja o cordão sendo liberado também de você, tudo que você tiver que liberar, mas transmuta, porque você não vai tirar o lixo e deixar o lixo por aí. Até o que sai de você passa por uma energia purificada antes de ir embora, tá? Nós somos seres em transformação e também auxiliamos seres a se transformarem quando a gente cresce. Aí a gente entra agora. Uma vez que essas energias regressaram a mim, purificadas, né, trabalhadas, eu peço que esses canais, através dos quais se drenava a minha energia, sejam dissolvidos completamente. Imagina ser dissolvido. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra, e assim é. Quando eu falo dos selos, eu preciso entender que eu estou limpa, protegida, mas eu preciso lembrar que eu tenho uma marca de tudo isso que eu estou trabalhando, de todo esse meu processo. Então eu recebo sim o selo, uma medalha. Quando a gente recebe uma medalha, a gente recebe um selo de vencedor. Vocês sabiam disso? E quando a gente fala desse selo, né, é um selo de que nós somos seres crísticos. É o selo do domínio de Cristo, tá? E aí a gente pede também que o Espírito Santo testemunhe isso, que isso se cumpra e assim é, ponto final, né? Então, você entra de novo no processo. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo, ou seja, eu estou com o selo dele, né? Então, eu selo isso, que esteja comigo, cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, o selo do Arcanjo Miguel também, mais uma medalha, mais um selo, mais uma marca, que seja protegido para sempre das influências que me impedem de fazer a vontade do nosso Criador. Assim é. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensos, anjos, arcanjos e todos os outros que participaram nesse ato de cura e elevação. Eu estou me elevando espiritualmente. Contínua, porque não é só esse momento em que eu me elevo, a cada dia que eu me levanto, eu me elevo. Contínua do meu ser. Sei lá, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. Kodós, 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 Adonai Tsebaió. Eu falo o nome de Deus. Eu falo um mantra que afasta todas as emoções e forças negativas. Depois a gente pode destrinchar esse mantra, destrinchar essas palavras no final. Mas o importante
é que vocês consigam entender todo esse processo que foi feito na oração do Arcanjo Miguel quando ela foi intuída. Gente, quando você aprende a entender o processo como ele realmente é, essa libertação é muito mais rápida. Você vai liberando cadeados, você vai liberando processos que você nem acreditava que você tinha, porque você se conecta a esses processos para que eles saiam logo e liberem você, porque é lindo, belo. Mas se você está preso, você não consegue descobrir nem o que tem do outro lado da parede onde você está. Eu espero ter ajudado vocês nesse processo de adoração. Eu espero ter ajudado vocês nesse processo de autoobservação, de limpeza e nesse processo de evolução. Cada um de nós está aqui para evoluir. Passar por aqui sem subir nenhum degrau é praticamente impossível. Mas também escolher descer faz parte do livre-arbítrio de cada um. Sejam bem-vindos. Eu espero ter ajudado. Beijo.